Podcast De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. O episódio de hoje tem o apoio da To Be On, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-on.com. Apoia-nos também a Laserprint. Sabe mais em www.laserprint.pt. E é também habitual o apoio da Fábrica Coffee Roasters. Para encomendas e mais informações, consulta www.fabricacoffeeroasters.com. Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Costas para a Plateia. Contamos hoje com a presença da Selma Ouamousse, mãe moçambicana, cantora, compositora e também ativista. Olá Selma, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá João. Muito obrigado por teres dia. aceito aqui o nosso convite. E eu gostava que começaste por te apresentar e onde é que te podem encontrar nas redes sociais. Ok, olá. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada com o convite. Eu acho que a introdução que fizeste, se calhar acrescentaria música só para ser aqui um bocadinho feminista. Não no sentido oposto de machista, mas é muito engraçado, não é? Porque quando falas nos homens, fala-se em ser músico e a própria atividade nas finanças diz músico, não é? Mas a palavra, a música é uma palavra no feminino e dificilmente utilizamos ser não música, não é? Não é? Eu sou música, e então eu acho que é muito poético e muito bonito dizer também que sou música. Mas eu acho que fizeste a introdução geral feita. Sou uma mãe de 40 anos, a caminho da quarta filha, e nas redes sociais podem encontrar-me no Instagram, podem encontrar-me no Facebook, porque eu já sou velhota, portanto ainda estou no Facebook. Tenho uma conta de um TikTok, mas acho que fiz lá uma publicação, não sou assim muito ativa no TikTok. Não és TikToker, não é? Não, as minhas filhas são, mas eu não. E tenho obviamente uma página selmaouamousse.com onde podem também saber um bocadinho mais sobre o meu percurso, de uma forma menos momentânea, mas se calhar um bocadinho mais bibliográfica, por assim dizer. Por acaso, eu acho que de facto a parte da música é fantástica. Nós temos muito pouca cultura em dizermos que alguém é uma música, não é? Uhum. Acabamos por associar mais ao conceito em si do que propriamente à parte da profissão, mas sem sombra de dúvidas que é fantástico. Em algumas línguas não tens esse problema, não é? I'm a musician, não é? Yeah. Então... E em francês também, mas em português não utilizamos muito essa nomenclatura de ser música. Vamos começar a mudar mentalidades, é por isso que esta temporada mesmo. dá também fantástico apontamento inicial, muito bom. Fala-nos agora aqui um bocadinho do teu percurso, como é que és moçambicana, como é que decidiste vir para Portugal e esse shift também da tua carreira da parte de engenharia depois para a parte da música. Olha, há duas fases, não é? Eu vim para Portugal quando tinha 6 anos com os meus pais. O meu pai estava a estudar na Alemanha, a minha mãe estava em Moçambique, então, como estavam afastados, eles decidiram reunir-se em Portugal. A minha mãe estava a fazer um mestrado em estudos africanos, o meu pai estudou em engenharia metalúrgica, então decidiram que estariam em Portugal, seria um bom ponto intermédio entre Moçambique e a Alemanha, e ainda era na antiga RDA. Isto foi em 88, portanto antes da queda do Muro de Berlim, e eu vim para Portugal com eles nessa altura, em 88. E o que aconteceu foi que os meus pais nunca quiseram ser imigrantes, eles vinham para cá para se formar e queriam regressar a Moçambique, muito patriotas, queriam contribuir para o desenvolvimento do país, e portanto quando eu tinha 12, 13 anos eles tomaram essa decisão de regressar. Entretanto a minha mãe tinha sido mãe, e portanto ficou ainda uma temporada um bocadinho mais alargada, mas a verdade é que em 97 nós fomos todos para Moçambique. E em 97 eu tinha 13 anos e o que era a coisa mais importante do mundo? Os amigos. Já tinhas aqui a tua base de amizade, não era? Sim, eu basicamente vim para aqui na escola primária, não é? E estava na altura no secundário, e o
que eu sentia quando eu regressei a Moçambique foi que eu me conseguia adaptar, mas que não me identificava. E eu tinha aqui as minhas raízes, os meus amigos, e não sei muito bem como, mas acho que também por ter sido sempre muito responsável e por ser muito boa aluna, convenci os meus pais a deixarem-me ficar, a regressar para Portugal. Com 13 anos, grande missão. Com 13, 14 anos. Eu tinha uma madrinha de batismo e que aceitou ficar comigo. Eventualmente as coisas não correram assim muito bem, porque ela teve algumas questões ligadas à saúde, do foro psicológico. E o que aconteceu foi que eu tive uma temporada em casa da família de uma das minhas melhores amigas, mas depois comecei a viver sozinha. Aluguei um quarto e comecei a trabalhar também. Começaste a crescer muito cedo, não é? Sim, os meus pais não tinham capacidades financeiras para me sustentar cá. E, portanto, a minha mãe telefonava todos os dias, tipo, volta para Moçambique. Eu, não, nem pensar. Eu, de alguma forma, sabia que tinha um caminho traçado aqui em Portugal. E era mais do que os amigos. Eu sentia muito que havia um papel a desempenhar aqui. Então, terminei, fiz o 11º e 12º. Decidi que também de uma forma muito patriótica que aquilo que eu queria estudar era engenharia civil na vertente do planeamento urbano. Moçambique tinha passado por uma guerra civil muito recente, e portanto estava numa fase de reconstrução, e aquilo que me fazia sentido era estudar engenharia, mas muito para contribuir para o ordenamento e para a gestão do território, e foi isso que eu depois fui estudar no técnico, que é uma universidade em Lisboa, muito boa na área de engenharia, e lá fui eu. A melhor, não é? A melhor, não queria dizer isso, mas sim, a melhor, e fui para o Instituto Superior Técnico, e pronto, na altura consegui uma bolsa de estudos também para poder estudar. Trabalhava na universidade, num gabinete de apoio ao estudante, e nessa altura em que eu entrei para a universidade aconteceu uma coisa espetacular. Eu fui a uma festa de anos de uma prima, estava lá um maestro que estava a começar um grupo de gospel. No final ele fez uma coisa que na altura me pareceu um bocado estranha, juntou-nos e fizemos assim uma espécie de uma oração, mas ele começou a cantar e eu achei muita piada aquilo. E eu comecei a cantar também. Ele disse, tens uma voz muito bonita. E eu, sim, já me disseram que canto bem, mas eu não ligo muito a isso. Ele, mas olha, estou a fazer um coro de gospel, não queres vir cantar connosco? E eu, ok, está bem. E então foi simultâneo. Eu entrei para a universidade, no mesmo ano em que eu entrei para a universidade, entrei para este coro de gospel. E começou aí o meu percurso, quer na engenharia, quer na música, sempre em simultâneo. Portanto, eu habituei-me desde muito cedo a trabalhar, a estudar e a cantar, e depois a vida aconteceu e Deus também se encarregou de alguma forma de me abrir muitas portas, e eu também tive sempre um bocado aquela ousadia de já era muito independente, na altura já não fazia muito sentido regressar a Moçambique, estava a trabalhar cá, a estudar. E portanto o meu percurso começa muito assim, aos 18 anos a ser cantora de gospel, e a aprender muito, e o gospel tinha uma riqueza muito grande porque tinha esta cariz espiritual que era muito evidente e muito trabalhada a nível do coro, mas depois tinha um lado técnico, vocal muito exigente, que me deu um traquejo muito grande, e também performativo, porque dançávamos, saltávamos, fazíamos uma série de coisas, e portanto foi ali uma escola muito grande. Depois me abriu portas para o rock, para o jazz, para outras coisas que eu depois entretanto fiz. E pronto, resumindo. Muito interessante esse casting. Isso era muito à frente, hein? Aproveitar uma festa para fazer um casting foi. Visionário. Foi especial. Foi especial. E na altura foi giro porque uma das coisas que disse foi, eu disse, eu não venho de uma educação religiosa, e portanto eu não sei se serei a melhor pessoa para ir para esse casting. Ele disse, não. É um coro com uma vertente espiritual, é cristão, mas é um coro aberto a todas as pessoas que quiserem estar. E isso para mim foi também uma chave para não sentir aquela pressão de agora vou para um coro da igreja.
Sendo que, entretanto, me tornei numa pessoa completamente carente, etc. Mas foi muito boa essa receptividade e essa abertura para, ok, aqui cabem todos. E esta também é uma forma de estar, para mim, que é muito importante, no poder estar em lugares onde toda a gente cabe, independentemente da etnia, da filiação religiosa, etc. E pronto, e foi assim que comecei. Fantástico. És a nossa primeira convidada grávida, a não ser que, entretanto, cheguemos à conclusão que alguma das outras convidadas também estava. Seria uma boa notícia. Era uma não é? boa notícia. Mas agora fala-nos das tuas 3 filhotas e da quarta que vem a caminho. Olha, elas são fonte de grande inspiração. Ainda há bocado estava a escrever um post nas minhas redes sociais sobre o último 1º de maio, coincidiu ser dia da mãe e ser dia do trabalhador. E para mim são é uma combinação perfeita, porque eu amo trabalhar e eu amo ser mãe. E muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que tu consegues? Isso é super, super difícil. E eu acho que a exigência muito grande de ser mãe faz com que eu trabalhe melhor, e o trabalho muito exigente, que é de ser artista, faz com que eu seja melhor mãe. O que é que isto quer dizer? As minhas filhas têm-me inspirado sempre, e como eu estava a dizer há bocado, eu estudei engenharia e eu trabalhei como engenheira até 2006. Bem, agora já estamos em 2022. 2022, portanto já foi há algum tempo. Mas trabalhei ainda como engenheira durante bastante tempo. Não, até 2006 não, até 2010. Estou aqui a baralhar. Já estavas a comer uns anos. Pronto, já estava a comer É hora de almoço, é normal. Mas até 2010 trabalhei como engenheira. E para terem uma noção, o último trabalho que eu tive foi mesmo no Instituto Superior Técnico, num departamento de investigação. Primeiro trabalhei no Centro de Estudos Urbanísticos e depois trabalhei no Centro de Recursos Hídricos. O primeiro contrato que eu assinei com a CEIDRO, na altura, era a 100%, o segundo a 75%, o terceiro a 50%. O último contrato que eu assinei eu só estava a trabalhar a 25%. Porquê? Porque a música estava a ocupar-me imenso tempo. Eu tinha que viajar muito e eu não conseguia assumir um compromisso de trabalhar num departamento de investigação que fosse muito exigente. Não conseguia fazê-lo. Eu tive que tomar ali uma decisão, e na minha primeira maternidade eu percebi que eu tinha que escolher um percurso profissional no qual eu pudesse dar tudo, ser o melhor de mim. E muito ou ser só embora, engenheiro ou ser só música. Sim, e muito embora a engenharia na altura pudesse dar alguma segurança financeira, o exemplo que eu queria dar às minhas filhas era de alguém que vai atrás dos seus sonhos e que os percorre da maneira mais profissional possível. E eu percebia que a minha paixão estava na música, e eu nunca tinha percebido que seria por aí. E então a exigência de ser mãe, na altura eu tinha o apoio do meu marido, primeiro casamento, mas eventualmente divorciei-me, e quando me divorciei e me tornei mãe solteira de duas filhas, a exigência ainda se tornou maior. Então a minha primeira filha, a Alice, foi a minha maior inspiração para eu me tornar música o tempo inteiro. Nessa altura ainda estava casada com o pai delas, que é engenheiro também, mas também era músico, portanto tinha um bocado de suporte financeiro, mas na segunda filha eu tomei a decisão de ser música a solo. Portanto, ela é a inspiração para o meu primeiro disco. A terceira filha é a inspiração para o quarto disco, e a quarta para o segundo, e a quarta para o próximo disco no qual eu já estou a trabalhar. E portanto esta coisa de ser mãe incutiu sempre em mim a responsabilidade de não deixar as minhas filhas a morrerem à fome e de terem uma mãe feliz, que são duas coisas que eu acho que são muito importantes, que é podermos trabalhar num percurso profissional de uma maneira muito séria, mas também sermos muito felizes naquilo que fazemos, porque eu acho que é ali uma relação bionívoca, não é? Se nós formos felizes, trabalhamos melhor; se trabalharmos bem, também somos felizes. E então a maternidade tem-me sempre inspirado
a ultrapassar os meus limites físicos, porque para quem é mãe sabe que as horas de sono, a exigência emocional, até hormonal, não é? Fisicamente nós mudamos. É uma mudança inacreditável, não é? Nós mudamos muito, quer dizer, o meu corpo, não sou uma pessoa com excesso de peso, mas o meu corpo mudou muito, a minha capacidade de mobilidade, a minha forma física, não é? Quando me olho ao espelho sou diferente, e todos esses desafios físicos, emocionais, biológicos, no todo são muito desafiantes. Então esta complementariedade de encontrar na maternidade uma força quase que sobrenatural de me superar tem sido muito inspiradoras para o meu trabalho, e eu vejo sempre nesta coisa de ser mãe, e eu acho que ser mãe é já por si um full-time job sem limites e em que não há horas extra remuneradas de forma nenhuma. Eu podia ser só mãe e sentir muito completa, mas para mim não, é mesmo muito importante ter um percurso profissional, aliás o meu atual marido diz, tipo, às vezes eu estou um bocado chata, ele diz, acho que precisas de ir trabalhar quando estou assim mais muito tempo bom. em casa, porque preciso mesmo, sinto mesmo essa falta, e por isso é que antes de ter esta filha fui para Moçambique começar a trabalhar em pesquisa para fazer um próximo disco, porque eu sei que até ser mãe vou precisar de trabalhar, mas depois de o ser também já vou precisar ter coisas em que pensar para não dar em maluca nem enlouquecer ninguém que esteja à minha volta. Isso é muito importante, a parte da sanidade mental. Sim. E como é que foi para ti a maternidade? O que é que mudou na tua vida antes e depois? Agora que já vais para a quarta filhota, como é que a tua vida mudou? Mudou radicalmente, não é? A pessoa, já nunca mais dormimos da mesma forma, e não é só por causa da privação de sono. Por acaso, a preocupação, não é? As minhas duas primeiras filhas foram ótimas e descansaram sempre bem. Mas eu não posso fazer as coisas de uma forma sei lá, irresponsável, no sentido em que quando faço alguma coisa tenho que pensar que tenho a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas que dependem de mim. Mesmo assim sou bastante irresponsável, mas mudou muito a minha forma de estar também na sociedade, ou seja, a cada coisa que faço, eu sinto sempre que eu tenho que ser um espelho daquilo que eu digo. E as minhas filhas, quando olham para mim, têm que olhar como alguém que... Como um exemplo. A mãe que é em casa é a mãe que elas veem na televisão ou em qualquer outro... ou em qualquer outro círculo. As mais velhas, pelo menos que já são assim um pouco mais crescidas, detestam todo o tipo de exposição em relação a mim, tipo, na escola. As pessoas dizem, a mãe é cantora, havia mãe na televisão. Elas não gostam nada disso, mas eu sei que elas se orgulham muito de ver a mãe que vê em casa ser a mesma mãe que vê em palco, que vê com as outras pessoas. Elas não falam muito disso, mas quando falam dizem, pelo menos tu não és daquelas que têm a mania que não sei o quê. mas mudou muita coisa, que eu acho que muda em todas as mulheres, para além da parte da inspiração, enquanto música, que eu já falei, mas acima de tudo mudou muito a minha responsabilidade social. E se calhar por isso é que o meu trabalho na música está sempre muito associado àquilo que eu chamo de ativismo social. Por isso eu sinto uma grande responsabilidade enquanto profissional de ter o meu trabalho sempre associado a causas que me são caras, porque acho que enquanto mãe também
esse papel não apenas de cantar, mas de associar a minha música a uma mensagem, são aquilo que eu quero transmitir às minhas filhas. Ou seja, não sou melhor nem pior por uma coisa ou por outra. E nem acho que todos os músicos devam fazer música ativista, nem devam ter que vestir camisolas que sejam. A música per si acho que já é um ativismo muito grande. É de uma beleza muito grande. No meu caso em particular, sinto essa inspiração e essa responsabilidade. Portanto, acho que a maior mudança que as minhas filhas me trouxeram e que esta está a trazer é sempre de responsabilidade social. Neste caso, para esta maternidade, uma das coisas que eu decidi fazer, porque eu tenho ligado sempre a minha música a solo, também às minhas raízes moçambicanas, foi de conseguir trabalhar agora de uma forma mais intencional. Eu tenho ido buscar muita inspiração aos instrumentos, às polirritmias e polifonias moçambicanas, ou seja, muito ir buscar esta estética e encontrar naquilo que eu já tenho uma estética de fusão. E aquilo que eu quero fazer agora é, ok, eu acho tudo isto muito bonito e muito interessante, mas de onde é que isto vem? Qual é que é a razão de ser destas polirritmias e polifonias? E então de ser muito intencional, não é? Quando eu vou usurpar aquilo que já existe, vou fazê-lo não apenas por achar esteticamente interessante, mas porque há uma intenção. E a música tradicional, seja em Moçambique, seja onde quer que seja, existe sempre para comunicar algo. Um ritual de iniciação, uma celebração social, etc. E então a minha intenção neste próximo disco é ser muito mais intencional em relação àquilo que a música traz consigo, e pronto, mas não posso ter mais filhas. É para te inspirar para próximos álbuns, não é? Já vimos que quanto mais filhas tens, mais álbuns fazes. Mais portanto, álbuns fazes, sim. Como é que definirias maternidade, Selma? Olha, é um bocadinho blasé dizer que é um ato de coragem, mas eu acho que é mesmo. eu acho que é mesmo assim um ato de ousadia. Assim como não ser mãe também é um ato de ousadia, porque os meus amigos, sempre que alguém está grávida, telefonam e diz Selma que ela vai ficar super contente. Eu fico muito feliz quando as pessoas decidem abraçar a maternidade. Mas há uma coisa que eu também digo, que eu acho que é muito importante nós querermos ser mães. E não sentirmos aquela pressão da sociedade, não é? E não sentir essa pressão. Porque o não querer ser é completamente legítimo. E o não querer ser também tem o seu peso e também tem também tem o seu ato de imensa coragem. Porque há um lado também muito complementar de ser mãe, que a pessoa se sente muito preenchido, que se sente muito amado, não é? Ou pelo menos eu sinto-me muito amada, rio muito com as minhas filhas, com os disparates que elas dizem, aprendo imenso com elas, e portanto sei que o não ser também é um ato de coragem, e dizer, olha, eu não quero, e eu vou dedicar-me a fazer outras coisas, mas também acredito que exista um vazio, dúvidas em relação a devia ter sido, não devia ter sido, e portanto acho que ser mãe e não ser mãe serão sempre um ato de coragem, porque acho que ser mulher na sociedade em geral é muito difícil, e há um julgamento constante, porque somos, tens filhos? Vais ter 4 filhos? És maluca. Não tens filhos? Que horror. A própria sociedade, não é, acaba por ser muito extremista nisto, da parte daquilo que pede às mães e que pede às mulheres, não é? Está sempre com considerações, tudo aquilo que as mães decidem, que as mulheres decidem, acaba por por tudo em xeque. É muito mais difícil aparecer alguém e dizer assim, precisas de ajuda, do que propriamente criticar. As pessoas têm sempre munições na câmara, não é? Para disparar qualquer tipo de crítica. É muito difícil para as mães. E eu também só comecei a notar isso agora que a minha esposa também foi mãe e que nós fomos pais. Porque antes estava um bocadinho dispersa. Até eu próprio acabava por perguntar muitas vezes aos meus amigos quando é que iam ser pais. E agora deixei de perguntar, porque comecei a perceber assim, não, isso é uma pergunta que a mim não me diz respeito. Não. Porque se a pessoa decidir não ser pai ou não ser mãe, acaba por ser chato ter que estar a justificar, ou porque não quer. E há muitas razões para ser e para não ser. Sim, nós não sabemos as lutas que as pessoas passam, não é? E hoje em dia há muita gente que tem muita dificuldade em ser mãe, em ser pai, e nós não devemos
não devemos meter mais pressão por isso. E podemos só decidir não ser, não é? Podemos decidir só não ser, ou podemos decidir ser mães a tempo inteiro, que é mais do que legítimo, porque é uma carga de trabalho. Uma tarefa incrível. Gigante, não é? Então acho que começamos a conversar um bocadinho mais sobre isso, e que começamos a desconstruir um pouco mais esta questão da responsabilidade de ser mãe ou não ser mãe. Mas bottom line, eu adoro ser mãe. Gosto mesmo muito de ser mãe, e sei que sou mais completa por sê-lo. Mas é uma decisão também. Sem dúvida. E como é que tem sido performar pelo mundo com filhos? Fala-nos um bocadinho dessa tua aventura. Olha, tenho mudado um bocadinho. A primeira, para já eu tenho trabalhado sempre até ao fim da gravidez. Na primeira trabalhei até às 40 semanas, ela nasceu com 42. Na segunda trabalhei até 2 dias antes dela nascer, e não tive licenças de maternidade. Aliás, na primeira, aos 15 dias dela, eu já estava em estúdio a gravar, na altura com um projeto com a Marta Rene, com o Miguel Ângelo e o Lomo, que era um movimento, e portanto tenho trabalhado sempre. Na terceira tive a oportunidade de fazer uma licença de maternidade. No entanto, também estávamos no meio de uma pandemia, portanto foi um bocadinho diferente, e foi aí que o meu marido me mandou ir trabalhar, porque achou que eu já estava demasiado tempo em casa. Mas eu tenho gerido de uma forma um bocadinho diferente. Nas primeiras, eu levava-as comigo para todo o lado. Tinha uma babysitter e, portanto, levava-os backstage, etc. Mas fui-me apercebendo que os miúdos, quando são muito pequeninos, são mais maleáveis. São mais maleáveis, mas depois chega ali uma idade em que precisam das suas rotinas, e então comecei a criar mais rotinas. A terceira, que é a Vitória, por exemplo, ela já tem uma rotina que eu tento respeitar ao máximo, e portanto, em vez de andar com uma babysitter para trás e para a frente, tenho uma babysitter em casa, que fica com ela em casa, porque acho que a questão do nosso espaço, das nossas coisas, é realmente muito diferente. Gosto de levar os miúdos para o contexto de trabalho, mas depois também, se pensarmos, os pais não levam os miúdos para o trabalho sempre, não é? Num trabalho convencional, e por alguma razão é porque não se consegue ter o mesmo tipo de concentração, não se consegue dar atenção nem aos filhos nem ao trabalho. Então comecei a adotar um pouco mais. Sai do pelo e da carteira, é muito caro. É muito dispendioso. Tenho muitas vezes que responder às pessoas com quem é que as filhas ficam, porque é uma questão que me colocam muito, não é? Quando vais viajar, mas tanto tempo. Agora, por exemplo, fui para Moçambique 10 dias, mas tanto tempo, mas e as crianças com quem é que ficam? E depois ficam com o pai. Tenho constantemente que justificar ou não as minhas ausências, mas eu concentro-me muito em dar segurança às minhas filhas de que elas são muito amadas, e que a mãe tem uma profissão que é um bocadinho diferente das outras pessoas, e portanto, quando estou ausente, estou mesmo ausente, mas quando estou presente, estou muito presente, e faço parte da vida delas de uma forma muito intensa e muito intencional. Portanto, eu sou motorista, sou cozinheira, sou amiga, mas sou mãe acima de tudo, e portanto eu acho que elas aprenderam muito a sentirem-se amadas, e eu acho que a maior segurança é o amor, e portanto a presença, a ausência, há pais que são muito presentes e que nunca estão lá, não é? E que nunca estão lá, não é? Então pronto, modéstia à parte, acho que tenho conseguido equilibrar muito bem as minhas ausências. Elas entendem que quando estou ausente é por uma razão muito forte, é porque estou a trabalhar, e elas têm aprendido que o trabalho da mãe é só diferente das outras mães. E alguma delas, principalmente as mais velhas, já te pediram para ir contigo a algum concerto, que
que não tenha sido decisão tua levá-las, mas decisão delas em elas aparecerem? Não, nunca pedem. O que elas mais gostam quando eu as levo de vez em quando é do backstage, da comida, do buzz todo, dos preparativos, da comida, sei lá, já estive assim em backstage. Eu lembro uma vez no Luxemburgo e elas estavam na Bélgica com o pai, e o pai levou-as para elas irem ver, e aquilo era na Philharmonie do Luxemburgo, e o backstage era espetacular. Todos os camarins tinham pianos e pianos assim, pronto, ou seja, as pessoas podiam estar no seu camarim e ir tocando, e a do meio, a Emma, toca piano, e portanto, estava toda contente. Ela disse: isto é incrível, tens uma vida maravilhosa. Então eu acho que elas gostam muito dessa. O palco, pronto, no início achavam graça, houve uma altura em que até gostavam de subir ao palco e ficar lá, e agora não querem ter nada a ver. Pedem muito mais para ir ver os concertos dos amigos músicos. Aproveitar aí a conhecer. Sim, é? e conhecerem os artistas, e assim gostam. É porque é um mundo fantástico, acham não é? piada, sim, acham piada, mas são muito discretas em relação a mim, e portanto normalmente não pedem para ir ver. Pois eu tinha-me apercebido isso, que estavas daquela primeira parte que tu falaste delas não gostarem. Sim, não gostam da parte dos holofotes. Sempre que há assim, não é? alguma conversa assim, a tua mãe isto ou aquilo, elas ficam caladas, reviram os olhos e vão-se embora. Então, com o teu marido também artista, tem sido mais difícil para vocês os dois gerir a carreira com a parte da maternidade, ou achas que a carreira acaba por também ser reflexo da vossa visão de maternidade? Eu acho que é um bocadinho isso. Temos de tomar decisões em relação à gestão da nossa agenda. Temos uma agenda muito, muito fluida, em que temos de estar sempre muito atentos às agendas um do outro. Fazemos coisas também muito diferentes. Ele está mais ligado ao rock e outras coisas, e portanto os nossos circuitos a maior parte das vezes não se tocam. Não coincidem, não coincidem, mas temos de tomar muitas vezes decisões e tomámos-las em conjunto, e também vamos tendo a ajuda dos avós, pronto, não vivendo na mesma cidade que nós, quer de um lado, quer do outro, procuram ser o mais presente possível. Há alturas em que é mesmo muito difícil. Se eu estiver 2 semanas fora, porque o meu marido também é professor, há coisas que são impossíveis de fazer, horários de levar as miúdas para a escola, etc. E portanto, nessa altura, os avós são um grande suporte, mas eles não vivem na mesma cidade que nós. Portanto, tem que ser tudo. O que eu sinto muito é que a maternidade e a paternidade tem que ser muito bem gerido. Eu sinto uma gestora, uma gestora de eventos familiares. Sim, eu tenho uma agenda muito, uso ainda olha, estou ali a olhar para a minha agenda, eu uso uma agenda em papel para escrever, para memorizar. Tenho outra agenda com o meu marido sincronizada no Google Calendar para podermos estar atentos aos eventos uns dos outros, mas acho que acima de tudo requer organização. Requer muita organização para que tudo esteja mais ou menos dentro de controle. Depois sai tudo fora de controle, mas procuramos ser muito organizados em relação às contas, em relação às boleias, à alimentação, uma série de coisas. Eu acho que não sou assim a pessoa mais organizada do mundo, mas em relação à família procuro ser mesmo muito organizada para que tudo corra bem. E faço uma coisa que é um bocadinho maternal, que é quando saio durante algum tempo, deixo uma agenda com os horários todos para o meu marido. Não porque ele não seja capaz, mas que ele tem outra noção do tempo, um bocadinho diferente. E eu, como não gosto de me atrasar, não gosto... então, olha, às 8h15 tens que sair para que a Emma possa estar às 8h30 na escola e a outra possa... Pronto, então... a logística toda preparada. Sim, faço questão de tratar da logística para que tudo fique dentro dos eixos. E que dicas é que tu davas para outras artistas que sonham em ser mãe, mas têm algum receio, não é? Nesta parte, tanto da música como da parte da arte, da cultura em si, onde não há tanto aquela estabilidade que estavas a falar há bocadinho, que trazia em termos monetários, que era ser engenheira. Numa carreira destas, que dicas é que tu darias?
Olha, eu acho que é muito difícil. Eu já falei sobre isto com muitas amigas cantoras, músicas, que queriam ser mães. É muito difícil, é mesmo difícil, mas não é impossível. E, portanto, eu acho que há que pensar, porque para quem tem muita visibilidade, é muito difícil de repente abdicar de fazer uma turnê de não sei quanto, porque há uma fase em que nós estamos sem trabalhar. Claro, Não, há uma fase em que não dá, nem que seja 2 meses, tipo, há uma fase em que não dá mesmo para trabalharmos, e isso acontece muito com artistas que tocam muito. Estou agora a pensar no caso de duas mães que são muito conhecidas, como a Ana Moura ou como a Luísa Sobral, que também vai no quarto bebê. É uma decisão muito difícil de tomar, que é de repente abdicar de uma parte que nós gostamos muito, que é estar em palco, performar, ter um público. É uma decisão muito difícil para quem já tem um percurso estabelecido. Mas para quem não tem, também é uma decisão muito difícil, porque não tem os recursos para... Então, eu acho que a principal dica que eu já dei aqui é: a pessoa quer realmente ser mãe, então vai dar certo, vai dar certo, porque eu quando fui mãe pela primeira vez ainda trabalhava com cachês muito, muito parcos e que não sabia muito bem como é que iria ser, se ia dar, se não ia dar, e a pessoa vai crescendo. Mas eu acho que é muito importante sabermos que queremos ser. E querer é poder. Eu acho mesmo, querer é poder. Pronto, não estou a falar de condicionantes biológicas, etc. Depois, eu acho que é não ter receio de recorrer à ajuda, seja dos avós. No meu caso, depende muito de babysitters, e, portanto, eu no princípio tinha, na Alice e na Emma, eu tinha uma lista de 32 babysitters, porque nem sempre podem, claro, e, portanto, claro. a pessoa, eu acho que a pessoa tem muito, no meu caso eu sou crente, não é? Mas, e confio muito em Deus e largo assim um bocado essa responsabilidade, mas a pessoa tem mesmo que confiar noutras pessoas, porque não dá para fazermos tudo sozinhos. Não dá, e a rede de apoio é fundamental. Sejam os avós, sejam babysitters, sejam irmãos, sejam amigos, é muito importante pedir ajuda. Eu acho que é mesmo muito, no meu caso foi muito importante pedir ajuda, saber pedir ajuda. E depois ter assim um mínimo de gestão para não nos perdermos, não é? Para não nos perdermos no trabalho, para não nos perdermos também na maternidade, porque queremos assumir os nossos compromissos num lado e no outro, não é? Então acho que temos mesmo que ter a humildade de perceber que precisamos de ajuda, e que não vamos conseguir sozinhos. E depois, pronto, outra coisa que é estarmos bem rodeados de pessoas também que nos amparem, não é? Eu, por exemplo, tenho um manager que, se for preciso, dá leitinho ou muda a fralda às minhas filhas. Isso não é para todos. Tenho músicos que também, por serem pais, são muito empáticos em relação a determinadas coisas, e, portanto, também são facilitadores não é uma questão de comiseração, mas que entendem também determinadas decisões. Para eles, se calhar, era mais fixe que eu não tivesse tantos filhos, para podermos tocar mais, mas acho que estarmos rodeados de pessoas que nos apoiam é fundamental. Eu, por acaso, isso era uma das conversas que eu estava a ter aqui com o Tiago, com o nosso videógrafo, que vinhamos a falar, e tem sido uma constante aqui ao longo, já vamos no 8º episódio, e a rede de apoio tem sido sempre tocada, porque de facto é algo que é fundamental. É importante para todos. E principalmente para a mãe, porque é muito exigente, e sentimos sempre essa, em primeira instância o bebê depende de mim porque estou a amamentar, depende de mim por causa do cheiro, depende de mim porque durante 9 meses esteve aqui, claro. E portanto há uma ligação que é maior do que qualquer outra. Mas a mãe também precisa de cuidar de si, precisa de se pentear, precisa de tomar banho. A mãe precisa de ser Selma, não é só a mãe Selma, mas a Selma que é mãe também, não é? Sim. Nós temos aqui um momento aqui desta nossa temporada, que é o momento cuspe na testa, que é basicamente aquele momento em que fizeste algo que tinhas feito que nunca ias fazer antes de ser mãe. Já com 3 filhas, alguma vez já tiveste algum desses momentos?
Olha, eu não acho que não, nada do outro mundo, mas eu lembro-me perfeitamente que é uma coisa que nós muitas vezes quando não somos pais somos muito críticos. Eu fui à casa de uma amiga que tinha 2 filhos e cheguei à casa dela, ela tinha uma sala enorme e a sala estava super desarrumada, cheia de brinquedos por todo o lado e eu pensei, pois meus jutores, que horror. Eu, quando tiver filhos, nunca hei de deixar os miúdos estarem na sala com os brinquedos e não sei o quê. Brincam no quarto e não sei o que mais. E engoli e mordi a minha língua várias vezes. Procuro ter assim alguma gestão de, ok, aqui é espaço para trabalhar, aqui é espaço para brincar. Mas obviamente que há brinquedos na nossa sala e que queremos estar em convívio uns com os outros e portanto não vamos pôr a criança no quarto, só brincares no quarto, não é? E quando não somos pais, às vezes temos alguma insensibilidade em relação àquilo que é a liberdade dos miúdos e à nossa felicidade também familiar. Mas eu lembro mesmo de ficar horrorizada, tipo, que horror, meu Deus, uma sala tão grande, isto está tudo cheio de brinquedos espalhados para todo o lado. E os brinquedos arrumam-se, não é? Tudo se arruma, a roupa arruma-se, tudo vai ao lugar, não é? Não precisamos ter É mais importante freaks. serem felizes do que propriamente se têm os brinquedos espalhados. Mas sim, é normal, e principalmente porque a sala é um dos espaços familiares, sim, não é? É um espaço onde todos estamos. E não nos queremos lá sentados só a olhar para nós, porque isso é olhar para a televisão, mais vale estarem a brincar e brincar connosco do que estarem ali em frente ao ecrã. Bem, Selma, foi uma conversa fantástica, tem sido uma conversa fantástica. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Olha, não sei, mas eu acho que para quem quer ser mãe, que o façam de uma forma destemida, mas sem se esquecerem de se amarem a vocês mesmas e a cuidarem de vocês. Para os homens que possam estar a ouvir, sejam empáticos também, sejam cooperadores e não entrem naquela do eu sou um grande pai porque tive não sei quanto tempo com o bebê. Façam mais do que aquilo que é suposto fazer, porque eu acho que realmente o peso de ser profissional e de ser mãe é muito grande. Então apoiem as vossas mulheres, não porque são muito fixe, mas porque é suposto ser mais, assim, não é? é suposto ser mães. E para aqueles que não desejam, também sejam felizes por essa opção e sejam grandes tios, sim, é? Sejam grandes tios, que nós também precisamos de tios solteiros ou tios que não têm filhos para poder ficar com os nossos filhos. Poder ficar com os nossos. É uma excelente dica. Espero que os nossos ouvintes ouçam. Uma das ideias que eu tinha, aliás, falamos isso um bocadinho em off, para esta temporada era de facto mudar algumas mentalidades e não só fazer aqui uma homenagem às mães, que de facto são inacreditáveis, muito mais do que qualquer pai. Por mais que o pai se possa pintar de ouro e ser o melhor pai do mundo, vai sempre ficar muitos quilómetros atrás de qualquer mãe, e era essa homenagem que eu também queria fazer às mães. Mas também o objetivo era mudar um bocadinho de mentalidades, não é? Estamos em pleno século XXI, ainda existe tanta confrontação aos pais, tanto extremismo, que acho que é cada vez mais importante ter esse lado ativista que tu também tens, na tentativa de mudar algumas mentalidades e mudar algumas ideias. Acho que somos todas pessoas em desconstrução, seja nas áreas em que formos. Eu acho que enquanto pais, mães, enquanto pessoas na sociedade, precisamos sempre de ter esta perspectiva, e eu acho que à medida que vou envelhecendo, no bom sentido, vou percebendo que eu vou mudando a minha forma de ver as coisas. Vais maturando, não envelhecendo, vais maturando. Vou maturando. E então acho que é muito importante também nós termos esta noção de que somos melhores se nos desconstruirmos sempre, não é? Se não ficarmos muito cristalizados naquilo que achamos e sentimos que está certo e que está correto. E acho que enquanto cidadãos temos muito que nos desconstruir. Então acho que temos de estar, se calhar como último conselho, permeáveis a nos desconstruirmos e a abraçarmos uma outra forma de estar também em sociedade. Fantástico, Selma. Eu aproveito agora a deixar aqui uma última mensagem para pedir aos nossos ouvintes, caso nos ouçam através do Spotify, nos darem uma notinha generosa, se
acharem que merecemos, metam a setinha do vosso rato nas 5 estrelas, uma vez que nós agradecemos imenso esta forma de apoio. Muito obrigado, Selma. Obrigada. Na próxima semana contaremos com a presença de Jéssica Faria, que irá falar connosco um bocadinho mais sobre a sua experiência de maternidade. Não percam, neste Já Vosso Podcast, de costas para a plateia.